Olá, IPCA! Hoje é sábado, dia 23 de junho de 2012. Estamos juntos há 132 dias lendo a Bíblia. E hoje vamos ler capítulo 20 do livro de Atos dos Apóstolos. Esse é um momento na vida do apóstolo Paulo, narrado aqui em Atos 20, que se encaixa perfeitamente com a época em que ele escreveu a carta aos Romanos. E foi por isso que nós paramos a leitura da história para ler a carta escrita nesse período da história. Agora, terminando Romanos, nós vamos voltar ao livro dos Atos dos Apóstolos. Mas vale a pena fazer uma pequena recordação, voltando um pouquinho, porque afinal de contas, faz 3 semanas que você parou de ler Atos para ler Romanos e algumas coisas podem ter já caído no seu esquecimento. Então lembramos a você que Paulo está na sua 3ª viagem missionária. Ele havia passado por Éfeso e estacionou em Éfeso durante bastante tempo, 3 anos. As principais histórias desse período de 3 anos que Paulo passou em Éfeso estão contadas para nós no capítulo 19 do livro de Atos. E então, neste capítulo nós vemos que Paulo ensinou na escola de Tirano e ele por 2 anos deu ensejo a que todos os habitantes da Ásia ouvissem a palavra de Deus e que houve um momento, diz o verso 21 do capítulo 19, que Paulo resolveu no seu espírito ir a Jerusalém, passando pela Macedônia e pela Caia, e ainda pensava, depois de haver estado ali, importa-me ver também Roma. Lucas não diz para nós o que é que Paulo pensava em fazer quando fosse passar pela Macedônia e pela Caia, mas Paulo nos conta, ele ia recolher uma oferta para socorrer os cristãos empobrecidos na Judéia. Lucas ainda vai contar para nós o grande tumulto que foi gerado porque a pregação de Paulo prejudicou o comércio dos nichos de prata que eram vendidos em homenagem à deusa Diana, que tinha inclusive um grande templo na cidade de Éfeso, e de toda a confusão que se gerou em torno desse assunto lá na cidade de Éfeso. Como nós podemos ter uma noção vaga aqui no capítulo 19 de Atos, Paulo enfrentou muitas tribulações em Éfeso. Na segunda carta aos Coríntios, lá no capítulo 1, Paulo vai falar que ele sofreu muita coisa em Éfeso, grandes tribulações na Ásia, e é assim que ele se refere a elas, a ponto de desesperar da própria vida. Então você percebe que o relato de 2 aos Coríntios, quanto às aflições de Paulo em Éfeso, na Ásia Menor, estão aqui um pouco mais esclarecidos para nós no capítulo 19 de Atos. Chega então, algumas coisas aconteceram nesse período que também não estão contadas aqui. Foi de Éfeso que Paulo escreveu primeiro aos Coríntios, foi de Éfeso que Paulo escreveu à igreja de Corinto a carta severa, foi de Éfeso que Paulo mandou Tito para entregar essa carta e seguiu viagem, essa viagem que Lucas mencionou aqui no capítulo 19, verso 21, para a Macedônia. Ele esperava encontrar Tito em Troade. Esse detalhe não está dado para nós aqui, mas está dado lá em 2 aos Coríntios. E Tito não chegava, então Paulo foi lá para a Macedônia e lá se encontrou com Tito. Lá ele recebeu a notícia de que a carta severa foi atendida, ficou feliz, escreveu 2 aos Coríntios, da Macedônia. E então a carta chegou até os Coríntios e Paulo vai chegar um pouquinho de tempo depois. Se você lembra disso enquanto estudou 2 aos Coríntios, isso fica fácil agora quando você vai ler Atos 20. Porque diz assim, que cessou o tumulto. Qual tumulto? O tumulto em relação à deusa Diana. Lá em Éfeso esse tumulto. Paulo chamou os discípulos da igreja de Éfeso, os confortou e partiu para a Macedônia. Aqui não está escrito, mas antes de partir, ele mandou Tito para Corinto com a carta severa. Ele atravessou a região da Macedônia, fortalecendo os discípulos. Lá ele encontrou Tito, também não está escrito aqui. E depois ele dirigiu-se para a Grécia. Lucas é mais genérico, mas nós sabemos pela leitura de Romanos que na Grécia, especificamente, Paulo estacionou em Corinto. Se demorou 3 meses, essa informação é Lucas agora quem está nos dando. E juntando algumas evidências arqueológicas e somando a evidência da Bíblia, muitos acreditam que esses 3 meses se referem ao inverno entre os anos 56 e 57 da era cristã, e sendo precisamente essa época em que Paulo escreveu a carta à igreja de Roma. Agora, tendo terminado a sua permanência em Corinto, Paulo ia se dirigir para Jerusalém. O caminho mais natural seria um caminho direto por mar, de Corinto direto para Jerusalém, como foi feito no fim da 2ª viagem missionária, com Paulo apenas passando em Éfeso para deixar Priscila e Áquila.
Mas, desta vez, Paulo escolheu fazer uma rota mais comprida, porque havia notícia de uma conspiração dos judeus contra ele. E você então percebe agora que Paulo já começa a ter problemas com os judeus rebeldes. Ele havia pedido oração, no final da carta aos Romanos, contra os rebeldes da Judéia. E você vê aqui que Paulo já tem gente perseguindo ele, até mesmo em Corinto, antes de partir com a oferta para chegar à Judéia. O verso 4 do capítulo 20 nos fala das pessoas que acompanharam Paulo na viagem. E provavelmente essas pessoas são aquelas que compunham a comitiva que daria transparência ao trabalho de Paulo. Você deve se lembrar que em 2 Coríntios capítulo 8, capítulo 9, Paulo vai falar que vai recolher o dinheiro, mas que não quer cuidar do dinheiro sozinho, porque ele quer ser irrepreensível diante de Deus e também diante dos homens. Então, Paulo está sendo acompanhado de toda essa comitiva porque ele está levando muito dinheiro. E ele não quer deixar nenhum tipo de impressão de que vai se apropriar desses valores ou vai fazer um uso indevido deles. E há uma nuvem aqui de testemunhas acompanhando Paulo. Em Trode, que faz parte do caminho, Paulo se estaciona alguns dias e vai pregar ali. Esse versículo 7 é uma importante evidência de que a igreja já se reunia no domingo, muito cedo na vida da igreja cristã. Ano 57 depois de Cristo, e o domingo já é o dia de oficial reunião do povo de Deus. Esse é um texto importante para nós que guardamos o domingo e não o sábado. E aqui também vai uma nota bastante curiosa. O apóstolo Paulo viajaria no dia seguinte e quis aproveitar todos os momentos que tinha. Ele prolongou o seu discurso até a meia-noite, até que alguém não aguentou de sono e caiu da janela do terceiro andar. E ao invés de interromper o sermão, Paulo foi lá, acordou o camarada que havia morrido, mas foi ressuscitado, e continuou a discursar, falando largamente até o romper da alva, até clarear o dia. Isso é para você que de vez em quando reclama que o sermão do pastor está comprido. Paulo pregava muito, e isso aqui é uma nota realmente interessante. E aí então, Lucas, a partir do verso 13, continua a narrar a viagem e o percurso de Paulo, falando dos lugares por onde Paulo passou. Assos, Mitilene, Quios, Samos e Mileto. Mileto é uma cidade próxima a Éfeso e Paulo estaciona ali. Eu estou mandando para você também hoje um mapa para você acompanhar bem essas cidades e ter uma ideia do itinerário de Paulo. E em Mileto, Paulo parou e mandou chamar os presbíteros de Éfeso. Paulo não queria se demorar demais na Ásia. Se ele estacionasse em Éfeso, a cidade onde ele havia passado 3 anos, iam constrangê-lo a ficar. E ele queria ir logo para Jerusalém. Mas ele para em Mileto e manda chamar os presbíteros da igreja. Aqui há outras evidências que vão ser exploradas amanhã no sermão da nossa igreja. Mas se você parar para pensar, aqui também é uma outra evidência muito importante. Os presbíteros da igreja. Ou seja, aqui você também tem uma evidência da forma de governo praticada pelo apóstolo Paulo nas igrejas em que ele pastoreava. Pluralidade de líderes, e líderes experientes, como significa, como aponta a palavra presbítero. Então Paulo manda chamá-los e diz que agora está para ir para Jerusalém, constrangido no seu espírito, diz o verso 22. E ele não sabe o que vai acontecer, mas tem certeza, porque o Espírito Santo lhe assegura que ali o esperam cadeias e tribulações. Paulo está indo para um lugar onde ele sabe que vai sofrer. No entanto, ele não considera a vida preciosa para si, contanto que cumpra o ministério que Deus lhe deu. E então ele fala para os presbíteros zelarem pela pureza da igreja, pela pureza doutrinária, e cita inclusive o seu exemplo como pastor, dizendo que durante os 3 anos que passou ali, ele jamais deixou de anunciar todo o desígnio de Deus, é o que diz o verso 27. Irmão, nossa maratona bíblica é para isso. É para que um dia nós possamos dizer, como igreja de Cidade Ademar, que os líderes da nossa igreja comunicaram ao rebanho todo o desígnio de Deus. Nós estamos estudando tudo o que a Bíblia nos fala. Estamos tentando lê-la completamente e explicá-la completamente. É uma empreitada enorme, mas certamente é uma empreitada que vale a pena. É uma empreitada recompensadora, é uma empreitada necessária. Este nosso alvo elevado de ler a Bíblia toda, de compreendê-la como um todo,
tem por inspiração este versículo de Paulo, esse grande pastor, que poderia dizer, por conta do seu trabalho: eu anunciei para vocês todo o desígnio de Deus. Nós não temos esperança de clarear na mente de todos os aspectos da Bíblia, mas nosso alvo é disponibilizar a você a Bíblia toda de tal forma que você a aproveite. E a inspiração vem daqui. A minha oração é que Deus nos ajude nisso e que nós prossigamos. Vamos então prosseguir no resto do capítulo, senão a gente não vai chegar lá. Paulo então diz que os presbíteros deviam cuidar de si mesmos e de todo o rebanho, e dá exemplos de que ele admoestou, de que ele advertiu a igreja em Éfeso todos os dias, de dia e de noite, às vezes até com lágrimas, e agora que ele encomendava aqueles irmãos à graça do Senhor e se despedia deles porque eles não mais veriam o seu rosto. É bonito também o relacionamento de amor que existiu entre os presbíteros e o pastor e o fundador da igreja, porque eles realmente se entristeceram por saber que não mais veriam Paulo. Que coisa linda é quando a igreja abraça aqueles que chegam entre ela, que trabalham entre ela, não é? Isso é maravilhoso, quando há esse tipo de amor, esse tipo de entrosamento, que certamente eu, que Erley, tenho certeza, que Reverendo Dario, que todos aqueles que passaram por nossa igreja podem testemunhar que de fato ocorre de uma forma muito bonita na Igreja Presbiteriana de Cidade Ademar. A minha oração, portanto, é que este modelo de amor, este modelo de estudo de todo o desígnio de Deus seja de fato perpetuado no nosso meio. Que os nossos presbíteros tenham sabedoria para conduzir a igreja na sã doutrina, para liderar, e que nós estejamos, como Paulo, também dispostos a enfrentar tribulações, na certeza de que o Espírito Santo nos convoca para o trabalho. Logo depois, no capítulo 21, que vamos ler amanhã, Paulo segue viagem. E então, eu não vou me adiantar aqui, porque essa história vai continuar, na verdade, na segunda-feira. Amanhã temos a assembleia na igreja e à noite, se Deus quiser, nos encontraremos para continuar estudando todo o desígnio do Senhor. Que Deus te abençoe, uma boa leitura para você e até amanhã, se Deus quiser. Vamos orar? Pai, abençoa-nos enquanto estudamos a Tua Palavra e ajuda-nos a exibir em nossa igreja o ideal bíblico de liderança, o ideal bíblico de, constrangidos pelo Teu Espírito Santo, servirmos ao Senhor ainda que nos esperem cadeias e tribulações. Ajuda-nos a não servir por cobiça ou por qualquer outro interesse e a não considerar a nossa vida preciosa aos nossos próprios olhos. Obrigado por esse exemplo magnífico que nos vem do apóstolo Paulo e ajuda-nos a refleti-lo também em nossa própria vida. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.